Eu já vi muita gente perder dinheiro e não pouco dinheiro por falta de planejamento. No vídeo de hoje é exatamente isso que nós vamos falar. Eu sou Paulo Lopes, do Empresário Raiz, transmitindo experiências para você empreender melhor. Eu quero começar o vídeo de hoje falando de uma passagem bíblica que foi uma lição de vida para mim, que é Gênesis 13:14. Ali relata que Deus mandou Moisés subir no monte e disse: olhe para norte, para sul, para leste e para oeste. Tudo o que você vê, eu te darei. Essa passagem foi um referencial na minha vida. Tudo o que você vê, você conquista. Em outras palavras, aquilo que você não vê, você não conquista. Isso, trazendo para o mundo empresarial, trazendo para o empreendedorismo, isso é nada mais, nada menos que planejamento. Planejar é ver alguma coisa. Você precisa ter uma visão daquilo que você quer. Infelizmente, a maioria das pessoas, quando tem uma ideia, ela logo quer executar. Ela já começa a pensar nas coisas positivas, nas coisas boas que aquilo vai trazer, e ela já vai comprando as coisas de forma desenfreada e não poucas vezes perde muito dinheiro. Eu só quero lembrar você que na última pesquisa do IBGE, a cada 5 anos, todas as empresas que abriram 5 anos atrás, 60% já fecharam. Ou seja, em 2023, provavelmente, se não mudar o Brasil, 60% das empresas que abriram em 2018 estarão fechadas. O que fazer para você não estar no 60% e estar sim no 40%? Planejamento. Ver as coisas antes de acontecer. Planejar é tentar, ou pelo menos é buscar ver o máximo que você consegue ver daquilo que será executado. A execução, você já deve ter ouvido falar esse provérbio que a teoria na prática é outra. Sim, é outra, mas você pode muito bem planejar, ver o máximo de possibilidades que serão executadas do seu negócio. No planejamento não tem problema nenhum desistir. Imagina você que você queira montar uma loja, por exemplo, ou uma pequena fábrica. Você coloca todas as suas reservas daquilo. Um ano depois você fala, não vai dar certo, eu não nasci para isso. Você vai desistir, saiba o seguinte, você vai perder muito dinheiro. Muito dinheiro. Vai ter um monte de coisa que você vai ter comprado que não vale nada, que vale muito menos da metade do preço que você pagou. O que fazer para que eu não perca dinheiro se o negócio não der certo? Planejar. E aí, quando você planeja e você dá um tempo, isso aqui é muito importante, planejar não é colocar no papel hoje, no final de semana, botar tudo que você pensa, tudo que você viu e na segunda-feira sair executando. Não. Você precisa dar um tempo. Você precisa dar um tempo de pelo menos 60, 90 dias, no mínimo, para ver se aquela ideia continua. E muitas vezes você vai desistir. Agora, sabe qual a grande diferença entre desistir de algo planejado e desistir de algo que você começou? É que no planejado só te custa amassar o papel e jogar no lixo. Naquilo que você começou, vai te custar no mínimo 50% de todo o dinheiro que você pôs. Não poucas vezes, mais de 50%. Então é muito melhor, se tiver que haver uma desistência, que você desista no papel, no planejamento. Eu, por exemplo, já passei por essa experiência. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu estava pensando em comprar uma aeronave. Cheguei até a fazer curso para tirar brevet. Por quê? Porque eu naquela época comecei a me envolver com pecuária, e pensei, eu vou comprar terra muito mais barata longe de São Paulo, porque eu não sei se você sabe, quanto mais longe de São Paulo, mais barato normalmente é a terra, com raras exceções. Eu imaginei, se eu comprar uma terra a 2.000 quilômetros daqui, eu vou pagar muito barato, vou poder criar muito gado. E aí comecei a tirar o brevet. Mas nesse interim eu estava me planejando, ou seja, como seria isso, como seria a execução de tudo isso. Surpreendentemente eu desisti. E hoje, passado 10, 15 anos dessa época, eu agradeço a Deus de ter desistido, porque eu não queria hoje, na minha idade, com a minha condição, ter que andar 2.000 quilômetros para poder ver a minha pecuária, a minha terra. Ou seja, o planejamento me livrou de um grande problema. Por isso é tão importante planejar. No planejamento, você também não pode valorizar os pontos positivos.
e desvalorizar os pontos negativos. É comum quando nós estamos planejando, eu quero montar uma indústria disso ou daquilo. Aí você vai analisar todos os pontos positivos. O que normalmente muitas pessoas fazem? Supervaloriza os pontos positivos e despreza os pontos negativos. Eu te digo exatamente o contrário. Você deve valorizar os pontos negativos e não superestimar os pontos positivos. Porque se você valoriza os pontos negativos e é capaz de enfrentar e contornar esses pontos, certamente, na realidade, você será capaz de contornar os pontos negativos no dia a dia, na hora da execução. E se os pontos positivos você subestimou, eventualmente você vai ter o bom prazer de perceber que os pontos positivos eram muito melhor. Quando você faz o contrário, esse é o perigo. E normalmente as pessoas fazem o contrário, desprezam os pontos negativos. Eu vou te contar uma experiência, ainda relacionada à pecuária. Quando eu comecei a pecuária, eu me deparei com um problema, e que esse problema era um ponto negativo. É como cuidar do gado durante a seca. Imagina, não tem capim, o capim não cresce. Como que eu vou conseguir fazer com que eu ia trabalhar com altas lotações de gado por hectare? Como consegui isso? Eu desprezei esse problema. Eu achei que isso eu conseguiria, executando, conseguiria resolver. Engano meu. Na primeira execução do projeto, eu perdi 2 arrobas por cabeça. Eu tinha milhares de arroba. Imagine quantos milhares de arroba de carne eu perdi. Por quê? Porque meu gado emagreceu. Eu tive uma tremenda dificuldade para fazer com que meu gado não morresse. Tudo por quê? Porque eu desprezei um ponto negativo. Eu poderia ter sanado esse ponto no projeto. Claro, hoje eu sanei, eu já tenho solução para esse problema e eu resolvi, mas me custou muito caro no primeiro ciclo da pecuária. No segundo ciclo eu corrigi aquilo. Percebe que eu já tinha identificado esse problema. Percebe que se eu tivesse resolvido no papel, seria muito melhor. É isso que eu estou tentando passar para você. Planeja, não tenha pressa de execução. É muito incrível que pessoas, e não poucas vezes aposentados, levam a vida toda para juntar uma reserva, levam uma vida toda de trabalho para juntar uma determinada quantidade de dinheiro e quando quer montar uma empresa, ele é capaz de decidir isso em meses. Ele levou 40 anos para juntar aquela reserva. Em poucos meses, talvez em 40 dias, ele já quer executar. Talvez você não tenha levado 40 anos para juntar o seu dinheiro e agora empreender. Talvez você tenha levado 4 anos, 5 anos. Mas não importa, não tenha pressa. Tenha primeiro a plena convicção e certeza que no planejamento todas as etapas foram cumpridas. Se você começar a planejar em janeiro e resolver executar em janeiro do ano seguinte, está ótimo, foi excelente. Só não faça a execução muito rápida, porque lembre, 60% das empresas que abrem no Brasil fecha em menos de 5 anos. Agora eu quero falar com você 6 pontos muito importantes para você fazer o seu planejamento. O primeiro é que vai certamente acontecer alguns pontos que você vai deixar indefinido, algumas coisas que você não vai ter a solução. Não avance o seu negócio, não avance em executar se tiver um ponto indefinido. Saiba que esse ponto indefinido, ele pode ser o câncer da sua empresa. Resolva isso no papel, planejamento é isso. É você resolver as coisas no papel, não te custa nada, só te custa tempo, mas não te custa dinheiro. Então não avance se tiver um ponto indefinido. A outra coisa muito importante no planejamento é executar em forma de protótipo. Talvez você seja uma pessoa que tem muito dinheiro. Você vai montar uma empresa de milhões de reais. Eu vou te dar um conselho. Mesmo que você tenha muito dinheiro, monte uma empresa pequena. Se você acredita no seu negócio, monte uma empresa pequena. Por quê? Porque não poucas vezes vai acontecer erro, vai acontecer situações negativas que você não esperava, mesmo tendo planejado. E aí, se você montou um grande negócio, cada erro é uma pancada forte demais. Para que você não desista na primeira pancada, é que você tem que ter um modelo pequeno. Mesmo que a sua capacidade seja 10 vezes mais do que aquilo que você está montando, monte 10 vezes menos.
Por quê? Porque especialmente no primeiro e segundo ano, você vai ter muitas surpresas negativas. E se o seu negócio é pequeno, as pancadas são pequenas. Se o seu negócio é grande, as pancadas podem ser grandes, podem até ser nocaute. Para evitar que uma pancada seja nocaute, monte o seu negócio num tamanho pequeno. A outra coisa é que, se você for trabalhar no seu negócio, você for estar lá no seu negócio, o que eu vou te falar não tem tanta importância. Mas se você já tem um negócio e está montando outro, vai aqui a minha dica. O item mais importante do planejamento para o seu segundo negócio é o gerente. Enquanto você não tiver a pessoa correta que vai gerenciar o seu novo negócio, não comece. Para mim, esse é o item mais importante do planejamento. Eu até posso errar em algumas outras coisas, mas eu não posso errar na pessoa. Se eu errar na gerência, o erro certamente será fatal. Outro ponto que eu também quero destacar é que você não use dinheiro de terceiro. É muito simples. O negócio é incerto. Por mais que você fez tudo correto, não desconsidere que o teu negócio é incerto. Segundo, ele pode até dar certo, mas não quer dizer que você vai ganhar rios de dinheiro no começo. Então, quanto menos preocupação você tiver, melhor. É melhor você focar no sucesso do seu negócio do que ter que focar em duas coisas: no teu negócio e no pagamento do financiamento. E o outro ponto tem tudo a ver com esse. Normalmente, quase sempre, o primeiro ano não dá lucro. Alguns negócios levam até 4 anos para dar lucro. É muito natural você não ter lucro nenhum no primeiro ano. Isso tem que fazer parte do seu planejamento. Se você tiver que tirar lucro para sobreviver no seu negócio, já começa um pouco mais difícil. Não é impossível, de maneira alguma, nada é impossível. Mas você deve trabalhar com a hipótese de baixíssimo lucro, e quando eu falo baixíssimo, é baixo mesmo, ou até de lucro zero para o início, para que o seu negócio possa acontecer, possa decolar. Se você seguir essas dicas, o seu planejamento tem tudo para dar certo na execução. Se você não seguir, cuidado, você pode errar. Agora, pior que isso é não planejar. Nunca faça nada novo, nunca monte uma empresa sem ter o total planejamento feito e você está confiante que daquela forma está correto. No próximo vídeo nós vamos imaginar que você planejou, deu tudo correto e agora você já está na execução. Nós vamos falar da execução. E na execução, uma coisa muito importante é nunca perder cliente. É essas dicas que eu vou te dar no próximo vídeo, que é uma questão de zelo. Mas antes de tudo, deixe o seu comentário, as suas perguntas e principalmente, faça a sua inscrição se você ainda não é inscrito no nosso canal.